a gente tem medo. É claro que quando nós somos professores, a gente já está tirando isso de letra. Estar à frente é algo muito comum. A Eliana é minha amiga, ela me fez o convite. Me sinto honrada em estar nessa manhã. Desculpem não ter chegado mais cedo. E uma das falas do professor é fato. Quando ele vira e fala que a gente geralmente escreve algo que nós já vivenciamos e que nós realmente estamos à frente, até mesmo sem saber, é verdade. Esse aqui é meu primeiro livro infantil. Eu vim aqui há 2 anos atrás e fiz a contação de história, O Cabelo de Rebeca e O Ninho de Passarinho. Para a contação de história, o livro ele não precisa ter faixa etária, porque a gente adequa a conversa, adequa a temática. E a temática da minha escrita hoje, ela é toda relacionada às relações étnico-raciais, ao combate antirracista. E esse livro nasceu de um fato. Eu tenho uma filha hoje ela tem 5 anos. Na época, ela tinha 1 aninho de idade. E uma criança com 10 anos falou assim: sai daqui, cabelo de ninho de passarinho. Eu confesso que eu fiquei com ódio, com muita raiva. Eu não estava no local. Meu filho de 15 anos estava com a minha bebê de 1 aninho. E aí um dia eu limpando a casa, falei assim: Renan, pega a sua irmã, já tinha passado 2 ou 3 semanas do acontecimento. Aí eu falei assim, nós somos muito alérgicos. Eu falei: Renan, eu sou a louca do cloro. Tudo eu limpo com cloro, produto forte. Leva a sua irmã na pracinha ou ali no estacionamento. Aí ele: mãe, ela vai assim? Eu não entendi o assim. Tava arrumadinha, ela só anda arrumadinha. E aí ele falou 3 vezes a mesma pergunta. Aí eu não entendi, me enlouqueci. Aí falei bem brava: Renan, o que tá acontecendo? E aí ele explicou o que eu já falei. A menina chamou a minha filha de cabelo de ninho de passarinho e a Rebeca estava com o cabelo solto bem black. Ele não queria que ela fosse daquela forma. E ali eu pude ter um diálogo com o Renan, que ele nunca tinha sofrido racismo porque ele é negro da pele clara, que é a questão do colorismo que vocês já devem ter ouvido falar. E a Rebeca é negra da pele retinta. A pele dela é bem pretinha. Então a Rebeca, se as pessoas não mudarem a consciência, ela vai sofrer racismo a vida toda, né? A minha mãe é negra dos olhos verdes, é uma mulher lindíssima. Inclusive pelos olhos serem muito claros, ela está tendo problema em uma das vistas. Porque quando vocês têm olhos muito claros, eles tendem a ter problemas oculares com facilidade. E aí eu fiz esse livro. Eu não imaginava, foi o primeiro infantil. Eu já escrevia academicamente, fazia dissertação, monografia, artigos, mas tudo voltado para graduação, para pós-graduação. Esse universo de literatura infanto-juvenil nasceu com a Rebeca. Eu fiz 140 livros desses, hoje eu já tenho mais de 10 mil livros vendidos, e eu nunca imaginei, eu brincava com as minhas amigas. Eu fiz esse livro, vai ficar dentro do guarda-roupa, trancado, ninguém vai querer. Pois eu me surpreendi. O livro ele teve uma saída inexplicável. Eu vi 140, quando eu olhei para trás já não tinha mais nada, nem para mim. Uma amiga de Caxias pegou 10 livros, vendeu. A outra de Itaguaí pegou 10 livros, vendeu. Quando eu vi, acabou, não tinha livro mesmo. Aí uma escola particular me convidou para um momento igual a esse. E foi o meu primeiro R$1.200 com venda de livro. Eu solicitei mais livros impressos, fiz a venda, fiz autógrafo, teve fotografia. Eu fui tratada como uma popstar, assim, algo, né, como artista mesmo da literatura. E aquilo foi encantador. Por que encantador? Porque uma pessoa que vem de uma favela, eu morava lá próximo à favela do 77, em Padre Miguel. Uma menina que é filha de costureira e o pai motorista. Uma menina que comia comida de escola pública, que ganhava uniforme. Vocês acham que um dia eu acreditaria que eu faria autógrafo para alguém? E é engraçado que eu vendo o livro, aí a pessoa vem: não, eu quero que você assine. Eu fico constrangida, eu fico sem graça. Porque eu sei que eu produzi, mas às vezes a gente não acredita que Deus faz muito mais do que aquilo que a gente pensa ou que a gente sonha. E aí, eu não só parei por aqui. Eu produzi
Logo, Princesa Dandara dos Palmares, que aí é uma pegada mais madura, mais adulta. Vocês sabem que a história real de Dandara, ela se suicida, né? A história do Brasil mesmo. Ela foi a esposa, a mulher de Zumbi, teve 3 filhos. E aí eu falo de uma forma poética que ela se joga do penhasco como uma borboleta a bailar. Uma metáfora, né? A gente sabe que ninguém que se joga num penhasco vai voar, né? Mas de uma forma lúdica, de uma forma literária, eu narro essa história da Dandara com fatos reais e também trazendo o lúdico, trazendo a metáfora, as figuras de linguagem, para que fique algo encantador. E esse aqui é Chico Rei, história real também. Ele veio do continente africano e lá ele era rei. Veio ele, a esposa, a filha e o filho. No caminho, no navio, a filha e a esposa morrem. Ele chega aqui no Porto do Rio, ele é vendido para um homem rico, dono de fazenda, dono de Minas, e ele vai para Minas Gerais, em Ouro Preto. Eu estou louca para ir a Ouro Preto. Eu já fui a Minas, mas não em Ouro Preto específico. E lá ele começa a trabalhar, esconde parte do ouro no cabelo e parte do ouro ele entrega aos patrões. Ele faz um acordo com a Igreja Católica, e o cara fica multimilionário. E ele continua ajudando as igrejas, né, católicas e tal. E a festa de Folia de Reis, para quem é católico, é em homenagem a Chico Rei. Porque ele passou, né, depois que ficou rico, ele passou a comandar ali onde ele morava e tal. E essa história de você escrever é mágico. Eu sei que, de repente, vocês se achem incapazes, né? Mas todos nós somos capazes. Escrever um livro é possível. Eu não venho de uma família de escritores, eu não venho de uma família de estudiosos. Eu fui a primeira da família a ter uma graduação. Hoje eu estou cursando doutorado. Hoje eu sou doutoranda em educação contemporânea. Então, assim, a minha passagem nas escolas é para falar isso. Se eu conseguir, numa época limitada, numa época difícil, que dirá vocês, que hoje abrem o celular e tem aí a própria biblioteca na palma das mãos? Hoje a gente vê o investimento muito maior na inserção da literatura dentro das escolas. Tem verbas específicas. Na minha época, na época dos professores, né, tinha investimento? Não tanto quanto agora. Então, assim, se você tem um sonho, pega um caderno. Vocês ganham o caderno da prefeitura, do estado, eu creio. E caderno não é caro. Não, caderno não é caro. O município de Nova Iguaçu dá material para os alunos. Então, peguem material, comecem a escrever. E faça tipo livro mesmo. A primeira folha, bota o título. Abre a segunda folha. Escreve o primeiro parágrafo, a segunda. E, cara, produza. Bota o que você sente. Eu consegui escrever um livro, eu não trouxe. Com a EJA, eu trabalho com educação de jovens e adultos. E aí eu pedi para que cada um fizesse uma redação e contasse a sua infância, a sua adolescência e a sua vida adulta, para quem já era adulto. E eles fizeram. E aquele relato virou livro. Claro que tinha muita coisa ortograficamente escrita errada, mas ali eu corrigia e virou um livro com a história dos meus alunos. Então é sobre isso. Produzir, todos nós podemos produzir. E esse espaço é um espaço pertinente para que vocês coloquem a criatividade, o conhecimento, tudo que vocês têm de bom e até aquilo que de repente foi ruim na tua vida. Porque o que você acha que foi algo destruidor para você vai ser uma tábua de salvação ou de ajuda para o próximo. Tá bom? Então eu agradeço a oportunidade. Eu falo que ler é viajar sem sair do lugar. Tem mais tempo? Quer que corte? Querem ouvir uma história? Mesmo? Então vamos lá. Vou contar a história e acaba. Não vou ser chata mais, só vou contar a história. Isso que eu faço com as escolas onde eu vou. E aí, para contar a história, eu canto. Eu sei que vocês são já adultos, jovens, né? Mas a música é lúdica. Ela é para qualquer faixa etária. E aí eu começo assim, ó. E agora, minha gente, uma história eu vou contar. É uma história bem bonita, todo mundo vai gostar. Trelelê, tralalá, trelelê.
lê, letra, lá, 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 pom, pom. Princesa Dandara dos Palmares, escrito por Renata Felício Maia. Posso ficar seu microfone? No período colonial, existia um quilombo sem igual. Serra da Barriga era o seu local. Na cidade de Alagoas, a resistência negra existia ali. E tinha luta travada para tudo o que ainda iria surgir. Mesmo em constantes guerras e embates, um grande amor ali renasce, Dandara e Zumbi. E dessa linda união, 3 frutos surgiram então: Motumbo, Armódio e Aristógito, que foram concebidos no Rio. Dandara era guerreira e sempre estava a lutar. Não tinha medo, só coragem, para o seu povo libertar. Uma mulher corajosa, linda, forte e audaciosa, que ao lado de seu amor enfrentou batalhas perigosas. Nos conflitos e guerra dos Palmares, proteger seus filhos era a missão. Dizia ela que escravos e aprisionados meus filhos nunca serão. Suas habilidades eram variadas. Uma mulher determinada, o homem branco nela não iria tocar, pois a vida ou a morte ela iria desafiar. Antes mesmo da homenagem, numa terra de passagem, Dandara resolveu se entregar. E como uma borboleta a bailar, do penhasco ela resolveu se lançar. Parecendo um voo audaz, na terra onde habitam os animais. Sua alma pousa e faz voar, voar, voar. História de meninas negras que a sina do preconceito segue a enfrentar. Mas como Dandara, não iremos morrer. Uma guerra constante nossa vida há de ser, para que todos passem a nos respeitar para valer. Esse livro é para mim e é para você. É uma homenagem a todas as rainhas e princesas negras que a história precisa enaltecer e que eu ainda pretendo escrever. E aqui nós temos várias meninas negras, ó, baixinhas.